O programa a seguir tem classificação indicativa livre. É uma raiz tuberosa, como a batata inglesa e a cenoura. Por fora, lembra a batata doce e a mandioca. Depois de lavada, se assemelha à batata salsa. Mas quando é descascada, parece uma fruta. A textura é como a de uma maçã ou de uma pera. Pode ser ingerida crua e o sabor é adocicado. O Ciência vai falar hoje sobre o iacon, uma planta de origem andina que desperta a atenção de cientistas de várias partes do mundo. Descubra com a gente o porquê. O iacon, assim como a batata inglesa, é uma planta originária dos Andes, da região do Peru. Ao contrário da batata, ela ganhou popularidade nas últimas décadas, depois que estudos científicos demonstraram algumas características muito especiais. Ela é um alimento hoje reconhecidamente funcional, pelo fato de não ser composto de amido. Todos os outros raízes ou tubérculos, eles acumulam amido, né, para dar energia à planta. No caso do iacon, o carboidrato de reserva é inulina e frutooligosacarídeos. Né? Então, esses dois componentes que eu citei são polímeros de frutose, enquanto que o amido é um polímero de glucose. Então, a inulina, os frutooligosacarídeos, que são os componentes de reserva dentro do iacon, são componentes funcionais que auxiliam na digestão e uma série de características do ser humano que melhoram o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Em outras palavras, o iacon guarda energia, ou seja, os carboidratos, em forma de frutooligosacarídeos e inulina, e não de amido, como outras batatas. Quando é ingerida, age de forma diferente no corpo. Isso porque o organismo tem mais dificuldade para quebrar as moléculas de frutooligosacarídeos e da inulina. Isso quer dizer que a energia presente nessas substâncias é absorvida aos poucos e não em picos, uma vantagem para os diabéticos. Então, ele vai sendo, como é uma molécula maior, ele vai sendo quebrado em pedaços e ele vai sendo consumido pelo organismo lentamente. Então, por isso que ele é muito utilizado pelos diabéticos. Ele elimina aquele pico de insulina que todo diabético tem por causa da glicose, porque a glicose ela é metabolizada, já vai para o sangue e dá o pico de insulina no diabético. O iacon, a inulina, os frutooligosacarídeos não. Por conta dessa característica, ganhou o apelido de batata dos diabéticos. E os cientistas passaram a investigar o iacon em busca de mais informações. Ele não chega a ser um medicamento, ele é um alimento que pode compor a dieta dessa pessoa e ajudá-la a controlar seus níveis glicêmicos, né? E hoje nós temos, devido às propriedades, grupos de pesquisa trabalhando na Tchecoslováquia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, no Brasil, em vários lugares do mundo, para justamente mapear e caracterizar todas as propriedades interessantes apresentadas pela planta toda, desde a raiz até a flor. Hoje, o iacon é produzido em várias partes do mundo, como a Nova Zelândia e Japão. Chegou ao Brasil no fim da década de 80, mas a produção comercial começou em 1994. O maior produtor é o estado de São Paulo, mas há plantações também no Paraná.
Seu Nelson cultiva há mais de 20 anos nesta propriedade em São José dos Pinhais. Eu comecei a produzir ele há 20 e poucos anos, né? E foi cada vez aumentando a produção, né? Gostei da planta, né? Então muda eu colho da cabeça da batata yacon, daí eu faço a muda, planto, daí eu só cultivar ele, cuidar e aguardar 6, 7 meses para a colheita dele daí. A plantação do seu Nelson está seca por conta da geada, que fez a planta perder as folhas e flores, mas a raiz está protegida pela terra e pronta para o consumo. Dá uma limpada, né? Na hora da colheita a gente mata cedo, sim. Docinho, né? Docinho. Não precisa nem tomar água. Além de produzir Iacon para abastecer o mercado municipal de Curitiba, seu Nelson também contribui com o desenvolvimento científico. Ele acolhe os pesquisadores interessados em descobrir as propriedades da planta, como o Eriel. Tinha que pesquisar um pouco mais para ver se anima a produção um pouco mais, né? A pesquisa de doutorado do Eriel é inédita. Ele investigou as propriedades antioxidantes dos extratos das flores e folhas do Iacon. O estudo começou no campo com a coleta de 20 quilos de folhas e 1 quilo de flores, na propriedade do seu Nelson. Depois, no laboratório, o cientista preparou 3 tipos de extratos. Um com metanol, que é um tipo de álcool, e 2 aquosos. Um por meio de infusão, que é um processo parecido com o chá de saquinho, e outro por decocção, quando o ingrediente fica na água fervente durante um período. Depois, os extratos prontos foram analisados pelo Eriel, nesta máquina, o cromatógrafo em fase líquida de alta eficiência. Ali, foi possível separar, identificar e quantificar cada componente dos extratos, como os flavonoides e os ácidos fenólicos. Os flavonoides, assim como os ácidos fenólicos, eles são agentes antioxidantes, então eles também vão promover aí uma atividade antioxidante para o organismo, né, inibindo de alguma forma que as reações oxidativas no organismo ocorram, né, preservando aí células e estruturas do organismo. Tanto a indústria farmacêutica quanto a de alimentos podem usar estes compostos no futuro, mas antes é necessário realizar outras pesquisas e experimentos. O levantamento de outros compostos que podem estar presentes nesses extratos, né? Nós trabalhamos com extratos de infusão e decocção, que é o que se assemelha muito a um chá consumido comumente pelas pessoas. É o levantamento da toxicidade desse chá, quais são essas características, qual que é o comportamento desses extratos quando administrados a cobaias, experimentos em vivo, né? Porque in vitro a gente pode ter um resultado positivo que não pode ser o mesmo resultado que a gente espera encontrado quando aplicado a um organismo vivo. Apenas um começo, né? O primeiro levantamento desses compostos e a gente espera que seja futuramente descobertas outras substâncias ou outras aplicações que a gente possa achar uma aplicação para essa parte da planta que está sendo descartada pelo produtor, talvez levantando uma nova possibilidade de renda para esses agricultores que normalmente são de agricultura familiar. É o que a gente espera da pesquisa, né? Apenas um primeiro olhar, né, para essa planta e para essas estruturas que hoje em dia não são utilizadas. Eriel também isolou as lactonas sesquiterpênicas, compostos presentes na folha do Iacon. Lactonas são algumas substâncias que têm atividade diversas, né? Então, são componentes que geralmente existem na planta para defesa. Então, essas lactonas, elas impedem a proliferação de insetos, de micro-organismos que vão degradar essa planta. O Iacon, por exemplo, ele tem uma boa quantidade de lactonas porque é uma planta com muita resistência. Pesquisadores de várias partes do mundo se dedicam a estudar a aplicação da lactona no tratamento de diabetes,
e também do chá feito a partir das folhas. O objetivo é saber se são tóxicas ou se justamente são as responsáveis pelas propriedades antidiabéticas. Então, as lactonas são essas substâncias, existem vários tipos, né? vários tipos, e elas têm propriedades diversas. Então, uma das lactonas foi identificada por um pesquisador chinês, né? Como sendo o componente da folha que teria a propriedade antidiabética, ou seja, de baixar o teor hipoglicêmico do sangue, né? Mas, como eu falei, isso não é uma recomendação, é uma notícia de uma pesquisa que tem que ser levada por qualquer pessoa que tenha interesse ao seu médico e ao seu nutricionista para ver, para saber da viabilidade, né? Mas Eriel testou o uso do composto na inibição do crescimento de micro-organismos que atrapalham a indústria de alimentos, porque contaminam os produtos e são nocivos ao homem. Nós conseguimos isolar 2 compostos, né, que eu posso dizer, porque eles já são compostos conhecidos na literatura, que são a enidrina e a uvedalina. E também pudemos perceber que ela inibiu o crescimento do Staphylococcus aureus, que é um micro-organismo que muito comumente encontrado em alimentos, né, como contaminante de alimentos. Então, esse dado já consegue dar uma aplicação, né, ou um caminho de aplicação para a utilização dessas lactonas presentes nessas estruturas das folhas. Em resumo, o nosso estudo conseguiu levantar que tanto as folhas quanto as flores, que hoje em dia são utilizadas, não são utilizadas, né, de nenhuma forma, são descartadas pelos produtores, podem ser promissoras fontes de compostos antioxidantes, assim como substâncias antimicrobianas que poderão ser utilizadas no futuro como matéria-prima tanto para a indústria farmacêutica como alimentícia. A pesquisa do Eriel é uma das dezenas realizadas na Universidade Federal do Paraná pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos. Além de determinar as características e a composição de cada parte da planta, os cientistas desenvolvem métodos para a utilização do alimento pela indústria. Então, se eu tenho interesse industrial, eu tenho que conservar e ter matéria-prima para o ano inteiro, para todo o período, né? Então, a secagem e a desidratação são as mais adequadas porque você garantiria a matéria-prima disponível o ano inteiro, por exemplo, para fazer uma farinha, para a elaboração de bolo, a elaboração de doces, a elaboração de uma série de produtos. Esse pó de Yacon pode ser utilizado pela indústria para fazer bolos, sucos e outros produtos. Você vai conhecer os detalhes desta pesquisa no próximo bloco. Polymnia sonquifolia é o nome científico do Yacon, uma raiz andina que há algumas décadas é cultivada em outras regiões do mundo, inclusive no Brasil. Ela tem propriedades antidiabéticas. Pode ser usada como adoçante alternativo à sacarose, ingrediente para alimentos infantis por ser anticáries, e tem baixas calorias. São algumas das características da planta que despertam a curiosidade humana e, é claro, o interesse científico. Na UFPR, um grupo de pesquisadores se dedica a entender o Yacon e a desenvolver produtos com ele.
No projeto de doutorado e no mestrado, Thalita aplicou e validou um método inovador de secagem do Yacon. A secagem é uma forma de armazenar e dar novos usos à planta. Secagem, a metodologia de secagem consiste na retirada de água, geralmente por ação do calor. Então, esse é o princípio básico da secagem. Então, você pode fazer secagem por energia solar, energia elétrica, calor, condução, convecção. E você pode fazer também por aspersão, que é o spray drying. Como o spray drying é uma tecnologia que você precisa do equipamento mais caro, alguma coisa assim, eu pensei, eu vou fazer com o que geralmente utilizo, o equipamento utilizado nas indústrias, que é uma estufa de secagem convectiva. No entanto, durante a secagem, é possível que nutrientes e características importantes do alimento se percam. É trabalho dos cientistas desenvolver métodos que preservem estas substâncias. Então, a minha preocupação foi o que a gente pode fazer para diminuir o tempo e a temperatura de secagem, para assim, então, eu ter mais biodisponibilidade do que é tão procurado no Yacon, que são os frutoligosacarídeos e a inulina. A maior parte dos cientistas brasileiros trabalhava com a secagem a partir de fatias de Yacon. A farinha é feita pela secagem da fatia e depois tritura a fatia e forma a farinha. Mas isso faz com que você tenha que usar alta temperatura e um longo período de secagem. Isso faz com que alguns nutrientes ou até mesmo os frutoligosacarídeos, eles possam ser degradados durante esse processo. A cientista decidiu aplicar um outro método. Primeiro, ela processou a raiz para a extração e formou um suco. Depois, um agente com atividade espumante foi adicionado. Na sequência, o produto foi colocado em uma batedeira para a incorporação do ar e formação da espuma. A pesquisadora não pode revelar detalhes sobre a técnica aplicada porque está em processo de patente e deve ser protegida. Então, essa metodologia ainda não foi aplicada para o Yacon. Então, pela dificuldade de achar o agente espumante ideal e as condições todas de concentração, incorporação de ar, então nós pedimos uma patente sobre esse processo. Depois de pronta, a espuma é colocada em formas e encaminhada para a secagem em estufa convectiva. Ali dentro, a água é retirada pelo ar quente em movimento. E o que resta, depois desse processo, é um pó de Yacon. Eu tenho um produto seco que você pode utilizar como uma farinha, você pode substituir a farinha num bolo, posso simplesmente solubilizar em água e tomar como um suco instantâneo, você pode colocar em iogurtes, você pode enriquecer outros produtos, que nem biscoitos. Então, depois que você tem um produto seco, acho que é a criatividade da pessoa que vai utilizá-la que vai fazer o diferencial. Então ele vai ser muito mais solúvel, vai ser também mais fácil de utilizar depois, né? Você consegue, talvez, a ideia é solubilizar como se fosse um suco, coloco na água, solubilizo e tomo, porque como a gente falou, o Yacon ele é muito perecível, então isso faz com que dificulte você levar do Paraná para um outro estado do país mais longe, porque ele tem muita água. Então, eu retirando a água vai facilitar. Então, a elaboração de um produto como esse, eu acho que vai facilitar também o consumo. Às vezes, nós compramos os produtos, nossa, o Yacon é ótimo, mas a gente deixa lá na geladeira, porque eu tenho que descascar, mas na hora, depois que eu descasco, ele escurece muito rápido. Então, eu tenho que consumi-lo. Então, não é todo dia que a gente faz isso, né? Nos primeiros dias é que nem dieta, é uma beleza. Mas depois a gente vai esquecendo. Mas se você tem um produto em pó, eu acho que facilita muito você manter o consumo. Foram necessários muitos experimentos para a adequação do método. O primeiro desafio foi encontrar o agente espumante e a concentração. Outra dificuldade foi preparar a espuma para que ela enfrentasse o forno sem perder a densidade. Então, o primeiro processo da minha secagem é pegar o Yacon, descascá-lo e processá-lo para a retirada do suco. Assim que eu tenho o suco,
eu coloco o agente espumante, no caso. O agente espumante ele pode ser uma proteína, um estabilizante, um surfactante, isso depende do que você tem na composição do seu alimento. Como o Yacon ele tem muita água e carboidrato, ele não tem proteína. Então, esse é um dos principais fatores que dificulta a formação de espuma com o Yacon. Então, você tem o Yacon, você tem o suco, você incorpora o seu agente e você submete a incorporação de ar. A incorporação de ar, na verdade, é simples, é por meio de batimento, numa batedeira doméstica comum. Depois do tempo de batimento, que eu consiga a densidade da minha espuma, que é a perfeita para a secagem, porque além de eu ter a espuma, ela tem que ser estável durante a secagem. Se ela colapsar, vai ser pior eu secar isso do que secar uma fatia de Yacon. Então, depois que eu tenho a densidade que eu já padronizei, eu submeto a secagem. Ou seja, é o ar quente que vai retirar a água do meu produto. Então, nessa estufa, fica por determinado tempo até atingir uma umidade de equilíbrio. E depois disso, eu tenho o quê? Uma camada seca, sem água. Essa camada, basta você desgrudá-la da forma e transformá-la em pó por um simples esmagamento. É muito simples. O Yacon é um alimento prebiótico, ou seja, tem componentes que não são quebrados no processo de digestão por serem resistentes à ação de enzimas. Outro desafio dos cientistas é conseguir combinar essa característica ao probiótico, ou seja, alimentos com micro-organismos vivos na composição que ajudam na saúde humana. Criar alimentos simbióticos à base de Yacon é outro objetivo dos pesquisadores. Então, quando você tem um produto probiótico, você tem um produto que contém atividade biológica, né? Então, você tem um micro-organismo, como o iogurte tem que ter os lactobacilos vivos, né? Um pré-biótico é aquele que contém substâncias que têm atividade biológica. Então, não são organismos vivos, são açúcares ou proteínas ou lipídios. A ideia é você ter o pré-biótico, que é o Yacon já, né? E inserir o probiótico para ter um produto final que seja simbiótico, ou seja, que reúne as propriedades de ambos. Então, você tenta fazer a inserção de um micro-organismo, né? Um micro-organismo já estudado, um lactobacilo, já com GRAS, que é a garantia de que ele não é nocivo à saúde. Então, você adiciona a um produto e vê se esse micro-organismo permanece viável para ser ingerido por quem vai consumir. Mas essa é uma linha também bastante importante, que já também em Londrina, né, tiveram trabalhos bastante importantes na Estadual de Londrina, na USP, né, e nós estamos aí continuando nessa linha. Ainda é preciso investigar muito para descobrir todos os segredos e aplicações desta plantinha andina, tanto para a indústria de alimentos, quanto para a nutrição humana e para o desenvolvimento de novos medicamentos, especialmente para o tratamento do diabetes. Já se sabe muito sobre o Yacon, mas muito ainda é mistério para a ciência e motivo de investigação para os cientistas. O Yacon ele é um assunto assim que a pessoa começa a entrar dentro dele e começa a se apaixonar, porque realmente, né, os benefícios e a infinidade de coisas que você pode explorar como pesquisador ainda são grandes. Mas com certeza, quando a gente chega com bons resultados no final de um projeto e que você possa entrar com pedido de patente, isso é muito bom. Sempre existe algo para descobrir em todas as plantas, né? Porque, como eu falei, são milhares de componentes, DNA, vegetal, uma série de fatores que é impossível você afirmar que tudo foi descoberto, né? E ainda tem a variabilidade genética do Yacon. Então, aquele Yacon que é cultivado e saiu do Peru, será que é o mesmo que cresce aqui
no Paraná, né? Ou que cresce lá na Tchecoslováquia, ou que cresce em qualquer outra região do mundo, em cada local ele vai ter uma composição e um perfil diferenciado. Então, tem muita coisa ainda para ser descoberta. E o número de trabalhos, ao invés de diminuir, vem se elevando no mundo inteiro a respeito da planta.